Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Senhor, ao teu santo nome. Filipenses 4, versículo 19. O provedor. Creio que não havia outra mensagem para ser ministrada nessa manhã a não ser esta. O provedor. Diz a palavra do Senhor: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco nessa manhã. Usa a minha vida com poder e com liberdade nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Aleluia. Existem momentos na vida em que parece que Deus criou o mundo e o deixou à sua própria sorte. Como se o mundo fosse um relógio funcionando enquanto a sua bateria tem carga. E no final da carga tudo para de trabalhar, tudo para de funcionar. Eu estive no Brasil por 10 dias e como é bom voltar a casa, como é bom chegar em casa. E eu passei por um desses momentos no Brasil. Passei por um desses dias, onde parece que o mundo está simplesmente largado, as coisas acontecem porque acontecem. Eu fiquei bastante intrigado e assustado com a quantidade de mendigos, tanto nacionais quanto importados, que estão perambulando as ruas de Curitiba, que era uma cidade conhecida como a capital para se morar no mundo. Mas existem mendigos que falam todos os idiomas hoje na cidade. Existem muitos bolivianos, existem haitianos, existem muitas pessoas que encontraram nas ruas o seu lugar de viver e a sua forma de viver. E o que me chamou mais a atenção num dia foi a atitude que o governo de Curitiba, principalmente a prefeitura de Curitiba, está fazendo para abordar o assunto. Nós ficamos conhecidos há anos atrás por causa daqueles ônibus biarticulados, conhecidos como ligeirinho, e depois veio o triarticulado, que são ônibus enormes, é um conectado com o outro. E agora o prefeito pegou desses ônibus, dos maiores que tem, e no final da tarde, ou melhor, no começo da noite, ele para esses ônibus em pontos estratégicos da cidade. E esses ônibus foram transformados em cozinhas. Então se leva comida para que as pessoas que moram na rua venham a comer nos ônibus. O preocupante é que você, quando vê as filas se formando, você tem que atravessar para o outro lado da rua, porque você está correndo o risco de, enquanto eles estão sendo atendidos, você ser assaltado. E é bastante assustador, principalmente para nós aqui, que já estamos aqui há tanto tempo e não vemos esse tipo de coisa acontecendo. Mas é assustador. Eu estava com a minha irmã passando por perto de um desses ônibus e a fila é enorme, e enquanto se formava essa fila desse lado da cidade, do outro lado tinha um ônibus também, um pouco menor. Então, eu perguntei para ela o que era, ela falou, olha, esse daqui dá a janta e aquele já deixa o café da manhã. E daí faz com que essas pessoas literalmente morem nas ruas. Tem um ponto de Curitiba, que é perto da catedral, que você não consegue, a igreja foi cercada, porque é o lugar onde eles deixam os seus colchões, onde eles deixam os seus pertences, é o lugar que a polícia não chega perto. E durante o dia, então, eles ficam caminhando, perambulando por aqueles lugares, você não consegue entrar num banco para tirar dinheiro, o caixa eletrônica do Bradesco se tornou um ponto onde eles se abrigam, porque pelo menos estão livres do frio e da chuva e tanto mais, então eles dormem dentro dos caixas eletrônicos. E eu, desapercebido numa situação dessa, entrei num caixa para tirar dinheiro e quando eu vi um, olhou de baixo e falou, fica tranquilo que eu estou cuidando hoje. Mas a verdade é que essa situação é dura, é triste, porque o governo não está tratando do problema. O governo está cuidando de uma das necessidades. O governo está alimentando
um problema que vive nas ruas e que eles não acham acesso para chegar no problema. Então, vamos tratar a necessidade, porque é mais fácil. Vamos colocar uma máscara e dizer que está tudo bem, porque pelo menos eles estão sendo alimentados. Sendo que não é a comida que faz com que eles roubem. O que faz com que eles roubem são as drogas, é o vício. Então, eles passam um pano por cima dizendo assim, olha, vamos fazer um encontro entre a necessidade e a provisão. Você tem a necessidade de comer, eu, como governo, tenho a provisão para te dar o alimento. E eles trazem o alimento para essas pessoas, mas, na realidade, o sistema não muda, e tampouco ele transforma a condição de ninguém. Eles permanecem da mesma forma, no outro dia acordam da mesma forma. Ou seja, o governo está proporcionando diariamente um encontro com a necessidade, enquanto protela o real e necessário encontro com o problema. Enquanto eles estão adiando de chegar e de se assentar e trazer essas pessoas para saber qual é o problema, como que pode ser tratado esse problema. Segundo a hierarquia de necessidades de Maslow, eu creio que vocês foram para 1980 agora, que é representado por uma pirâmide que mostra as necessidades, né, que nós temos, que nós possuímos. Ele representa isso numa pirâmide. E essa pirâmide tem a camada mais baixa, e são 5 degraus, e esse degrau mais baixo são as necessidades fisiológicas. E o que o governo está tratando é de um ramo da necessidade fisiológica, que é o alimento, é a alimentação. O governo está tratando da alimentação. E com isso está dizendo, olha, está tudo feito, mas existem degraus mais altos que precisam ser atingidos. Segundo Maslow, essa pirâmide ela é completa, ou melhor, ela era completa quando você estava no 5º estágio, quando você estava no 5º degrau. Então, se você está tratando de um ponto no último degrau, significa que tem muito a ser caminhado. Essa necessidade fisiológica ela compreende respiração, comida, água, sono, moradia, tantas coisas. E as outras 4 faixas que estão acima, elas se subdividem em segurança, amor, relacionamento, estima, e então, finalmente, a realização pessoal. Segundo Maslow, você tem que completar uma para depois você ir para a próxima, e então, assim por diante, assim consequentemente, até que você possa chegar à sua realização pessoal, até que você possa se sentir completo. Embora o governo esteja tentando, nós sabemos que a única forma para que essa pirâmide seja completa é o dia em que a base for trocada. A base não seja a necessidade fisiológica, mas a base seja Jesus Cristo, porque Ele é a rocha na qual nós devemos estar fundados. Se essa pirâmide mudar dessa forma e colocar em Jesus em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, as mudanças vão acontecer. O governo não entendeu isso, e Maslow até esse momento não tinha entendido. Mas nós, aqui nessa manhã, nós somos testemunhas vivas do que só Jesus pôde fazer. Nós estamos nessa casa nessa manhã para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, para adorar o seu santo nome, para glorificar o seu santo nome. Nós temos em nosso meio pessoas que sofreram com necessidades fisiológicas, pessoas que só conseguiam dormir à base de medicamentos. Mas hoje elas se lançam no braço do Senhor, em paz se deitam e em paz se levantam, porque conheceram o príncipe da paz. Nós temos pessoas aqui que tinham necessidades na área de amor e de relacionamento, e que hoje vivem na harmonia do seu lar. Nós vemos pessoas que tinham problemas na sua estima, que às vezes era tão baixa que não podia nem ser classificada, mas que entenderam que Jesus os tirou do monturo para fazerem se assentar ao lado de príncipes, pessoas que foram levantadas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que tinham problema e que nunca alcançariam a sua realização pessoal, mas alcançaram todos os seus sonhos para a glória de Deus. E daí, quando se reúnem num culto, não podem ficar calados, porque Deus é digno, sim, de honra e de glória o tempo todo. Entendemos com isso? Que como filhos de Deus, todos os cristãos se tornam a responsabilidade pessoal do único Deus, que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que nos conhece de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é a maneira como nós pensamos estar, mas Ele sabe como nós estamos e como nós nos aproximamos dEle. Ele é poderoso para saber tudo e para fazer todas as coisas novas. E como nosso Pai Celestial, Ele se importa de uma forma infinita
para que cada um dos seus filhos vá bem. Deus não tem um filho especial ou predileto, todos nós somos filhos e temos um Pai amoroso que cuida dos nossos passos todos os dias, em todas as horas, em qualquer situação, ainda que nós não o vejamos, mas Ele está conosco. Aleluia! Então, a revelação bíblica, ela demonstra que a providência desse Pai celestial, ela não é uma doutrina que é abstrata, ela não está escondida, ela não se apresenta de uma forma em que precisa ser um estudioso para entender isso. Mas ela diz respeito à nossa vida diária num mundo que é mau e que está cheio de pecado, um mundo que está completamente decaído. E aqui, nesse momento, nós estamos num lugar onde todos temos a liberdade de ser o que nós somos. Mas quando nós estamos do lado de fora, por tantas vezes nós somos pressionados a talvez tentar estar no meio dos outros e temos que ficar calados. A verdade é que mesmo calados, o nosso testemunho tem que ser muito alto. Tem que ver que Jesus habita em nós, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós somos sal e luz para esse mundo. Os sofrimentos da vida chegam. As lutas na vida chegam e chegam sem pedir licença. E chegam de uma forma que às vezes nos pegam desprevenidos. E são esses sofrimentos que têm me levado a buscar a Deus em oração nesses últimos dias. Porque ao andar pelo meio da igreja e com a igreja, em muitas ocasiões o que vemos e ouvimos parece ser atitudes de filhos que se consideram bastardos. E eu tive a liberdade, nessa semana que estava em Curitiba, de pegar um dos mendigos que estava na frente da porta do prédio da minha mãe e fui conversar com ele um pouco. E perguntei, por que você vive aqui? Ele falou, porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu falei, família? Eu esqueci da minha família. Então, parece que simplesmente foi lançado no mundo. Deus pegou e jogou no mundo e disse, você existe, você está aí, mas você não sabe quem você é. E por muitas vezes, os problemas que acontecem ao nosso redor, a forma como nós agimos aos problemas, parece que nós somos filhos bastardos. Parece que nós não temos um pai que se importa com o nosso bem-estar, parece que nós não temos um pai que está o tempo todo cuidadoso das nossas vidas, parece que nós temos um pai que não está nem aí com aquilo que acontece com a gente. Estou escrevendo essa mensagem pela manhã e exatamente nesse ponto eu escuto um barulho na parte de cima da casa e eu saí correndo e quando fui ver estava a Eibra espatifada no chão porque tinha caído da cama. E quando eu pego ela no colo, rapidamente ela me abraça e o Espírito Santo falou comigo, dizendo, olha, tem tanta gente caída no chão, pensando que não tem pai, mas eu ainda estou vivo e quero abraçar, quero pegar no colo e dizer, olha, não tema, porque eu estou contigo. Para de chorar, filha, vamos para a cama de novo, quer ir para a cama do pai? Não, eu quero ir para a minha cama, pai. E deitou novamente no mesmo lugar e voltou a dormir. É com essa segurança que nós temos que sair dessa casa. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, importa o que nós temos do lado de dentro. Se estamos em Cristo, somos de Cristo. Temos um Pai que se importa com as nossas vidas. Filhos bastardos que pensam que não tem para onde correr, com quem falar, com quem buscar. Deus está parado, pronto, com os braços abertos, dizendo, filho, clama a mim, que eu te respondo agora. O que você precisa? Parece esses filhos bastardos assim, infelizmente, como esses mendigos que entram na fila para ganhar comida quente, mas não têm fé e tampouco esperança que um dia saiam da situação ou que a situação mude. Aqueles filhos que simplesmente querem se alimentar, deixa eu encher minha barriga, porque de barriga cheia está tudo bem. Mas eu conheço pessoas que estão com a barriga cheia, estão com o banco cheio, estão com a casa cheia, mas que estão com um vazio na sua alma, porque não conhecem o Jesus que eu conheço. E, infelizmente, é isso que está passando no nosso meio. Pessoas que entram na fila, querem um alimento quente, querem alguma coisa de Deus, querem um pouco de Deus, mas que, infelizmente, não estão se apegando com Deus, dizendo, Deus, hoje eu preciso, mas muda a minha situação, muda a minha história, e isso para a sua glória. Parece que a base da sua pirâmide de necessidades não é Cristo. E que versículos como este, tudo posso naquele que me fortalece, ou o Salmo 23, que está aberto nas páginas da sua Bíblia, que está em casa, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou mais ainda, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Parece que esses versículos têm que ser arrancados da sua Bíblia, ou deletados do seu aplicativo no seu telefone.
Porque a realidade é que por muitas vezes você quer uma comida rápida, quente, que satisfaça na hora, mas você não está usando de um todo. Deus quer servir, Deus quer estar ao teu lado o tempo todo, em todas as áreas, para que a tua vida seja completa e o nome dele glorificado. Então, nessa manhã, se a sua necessidade é fisiológica, o Espírito do Senhor me levou até 2 Reis, no capítulo 4. Onde uma viúva chega desesperada, dizendo, olha, o meu marido morreu, estão levando os meus filhos, eles estão sendo levados embora, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E o profeta olha para essa mulher, e nesse momento que ele olha, eu tenho certeza absoluta que ele pediu de Deus para falar algo para ela, então ele faz uma pergunta, e o que você tem na sua casa? E a resposta, os irmãos já sabem, eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. Uma botija de azeite. Tem alguma coisinha lá para começar. A verdade, meus irmãos, é que Deus, como provedor, Ele sempre passa. E aonde Ele passa, sempre tem um pouco. Ainda que você pense que está tudo acabado, está tudo destruído, deixa eu te falar. Se você se lembrar que existe um Deus que está acima de todas as coisas, tem vitória, tem mudança para a sua vida. Eu tenho um pouquinho de azeite só na vasilha. Então você vai para a sua casa, e você bate na porta dos vizinhos e pede vasilhas emprestadas, e você entra na sua casa, pega seus filhos, tranca a porta, porque aquilo que eu tenho para fazer com você é com você e só em você, mas ninguém precisa ficar dando palpite, ninguém precisa ficar sabendo do que está acontecendo, é um milagre teu e para a tua casa, e nesse milagre você pega um pouco de azeite e começa a encher as vasilhas, e eu consigo ver essa mulher enchendo as vasilhas, e enche uma, e enche duas, e daí já virou um culto da Assembleia de Deus, porque deviam estar pulando, glorificando o nome do Senhor, bem dizendo, aquele que é digno, olha, o Senhor é bom, Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio, a festa começa, o azeite continua, a alegria enchendo o coração daquela família, e era aquela família que tinha aquele momento com Deus, não era todos os de fora, não, era aqueles que estavam para dentro, com a porta fechada. Quantas vezes Deus tem dado orientações para que os milagres aconteçam conosco, e nós queremos trazer todos para participar do milagre, mas se o Senhor quer fazer um milagre para a sua família, entenda, primeiro a sua casa e depois a casa dos outros. O Senhor continua sendo o mesmo, e continua ainda hoje fazendo com que o azeite aumente na vasilha, a ponto de que as dívidas sejam pagas, ainda sobre para o alimento, e todos cresçam na presença do nosso Deus. Aleluia! Eu só consigo ver nesse milagre que Deus já havia passado por essa casa, porque o homem era um homem fiel, o homem era um homem que tinha em Deus, e buscava de Deus, e servia a Deus, mas chegou um infortúnio, chegou um problema, e esse problema fez com que ele se endividasse. Mas não acabou tudo dentro da casa. A verdade é que Deus é o provedor para as nossas vidas, mas muitas vezes nós temos que tirar os olhos daquilo que nós estamos vendo. Para aquela mulher não era nada que tinha em casa, mas para o nosso Deus era o pouco que ele precisava para fazer com que o milagre acontecesse. Da mesma forma que Agar, olha, está morrendo, eu não quero escutar o choro do meu filho, mas enquanto ela não quer escutar o choro, Deus escuta o choro e diz, olha, tem água aí do seu lado, tem vida e vida em abundância. Temos que tirar os nossos olhos daquilo que nós estamos vendo e pedir para enxergar com os olhos do nosso Deus, porque milagres vão acontecer, porque Deus está passando pelo caminho. Fui no médico a semana passada, esperando o resultado, animado, meus irmãos, e quando eu cheguei lá foi melhor do que eu imaginava. Boa notícia para mim, a Kátia tem que ficar preocupada, porque o médico falou, olha, a sua saúde está tão boa que você vai viver a 120. Diga para a Kátia que você vai chegar aos 120 anos. E eu fiquei feliz demais, porque os exames que eu fiz agora deram metade dos exames que eu tinha feito em março antes de ter ido internado. E a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu saí de lá, eu perguntei, o senhor vai me pôr na dieta? Ele falou, você já sabe o que você tem que fazer. Eu falei, então tá bom. Mas eu estou no Brasil. E eu saí do consultório do médico e falei, eu tenho que comer um pastel. Porque eu saí daqui sonhando com o japonês, gente, da Praça Osório. Eu vou comer um pastel. Só que, pensa num camarada perdido em Curitiba. Eu não lembro mais os nomes das ruas. E daí eu liguei para a Kátia e falei, como que eu faço para ir para casa dos teus pais? Estou pegando um táxi. Ela falou, não, pega o ônibus. Então tá bom. Daí me ensinou a pegar o ônibus, estou indo para pegar o ônibus, eu olhei, a pastelaria me chamando.
Vem. E eu fui. Mas quando eu entrei E eu pensando no japonês da Praça Osório, mas não sabia chegar. Eu falei, vou nessa então. Entrei, sentei. Assim que eu sentei, chegaram 2 senhores, sentaram do lado. Pediu pastel, pediu refrigerante, estou lá esperando para comer. Chegaram 2 senhoras e pararam do lado do balcão. Já com bastante idade. E uma delas olhou para a outra e eu escutei elas falando. A mais baixinha falou assim, nós não temos dinheiro. E ela falou, um café eu vou tomar. E ela chegou e perguntou, moça, quanto custa o café? A moça disse o preço. Ela falou, você vê um café? E a outra senhora, eu vi que estava preocupada. E daí ela falou assim, você vai tomar um café também. E ela ficou toda sem jeito, sentou. Ela falou, dá 2 cafés. Da mesma forma ela fez com a coxinha. Quanto custa a coxinha, moça? E a moça falou quanto custava a coxinha. E ela falou, dá 2. E quando ela sentou, eu vi que a senhora estava muito preocupada. E nisso eu terminei de comer o meu pastel. Eu levantei, fui no caixa, fui pagar a minha conta. Falei, deixa eu pagar a conta daquelas senhoras, mas não diga para elas que eu estou pagando a conta. Eu fui lá, paguei a conta, a moça do caixa ficou olhando com uma cara. Eu falei, olha, o troco é seu, que Deus te abençoe. Mas não diga para elas quem que pagou. E eu saí, fui até o ponto para pegar o ônibus. E lá do ponto eu estou só observando e de repente eu vejo 2 velhinhas na mesa lá erguendo os braços. E eu digo, são crentes. São crentes. E o nosso Deus passou antes que elas precisassem. E da mesma forma o nosso Deus está passando antes que a gente precise. Da mesma forma Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Mas a verdade é que nada falta para nós, porque Deus está no comando de todas as coisas. E antes que a gente pense que a gente tenha uma necessidade, o nosso Deus já tem uma resposta, porque Ele passou pelo caminho. E Ele sabe muito bem, e Ele diz muito bem que nós não vamos ter que pedir emprestado, nós não temos que pedir de esmola, porque Deus é Deus, Ele é Pai, Ele cuida das nossas vidas. E ainda hoje Deus faz água verter da rocha, porque Ele continua sendo Deus. Pensem comigo, o povo no deserto reclamando, dizendo, olha, nós estamos morrendo de sede. Mas daí Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá e fale com a rocha. Quem colocou a rocha naquele lugar foi o provedor. Quem colocou água na rocha também foi o provedor. E Ele tem poder para fazer coisas maiores ainda do que nós podemos imaginar. Mas precisamos esperar nele, somente nele, porque Ele é Deus e pode fazer milagres hoje. Mas talvez você esteja na pirâmide dizendo assim, olha, eu preciso segurança. Eu me sinto inseguro. E segurança é uma palavra que está em desuso no Brasil. Estou no interior de São Paulo, estou entrando no Atacadão para comprar um negócio com meu cunhado me puxou pelo braço. E eu falei, o que foi? Ele falou, olha esses rapazes aí. E eu olhei, tinha os rapazes na frente, e rapidamente eles saíram pela outra porta. Eu falei, o que tem? Ele falou, você não escutou o que eles falaram? Eu falei, não. Ele falou, eles falaram o seguinte, aqui não dá porque tem muita câmera. Eles tinham entrado para assaltar. Como que se fala de segurança num lugar desse, meus irmãos? As câmeras não impedem nada de acontecer. Mas a verdade é que quando se fala de segurança, se fala de estabilidade. Nós queremos andar pelas ruas, olha, com a cabeça erguida, tranquilo, sem problema algum. Escutem o que o salmista disse. Senhor, Tu conservas os homens e também os animais. É essa segurança que nós precisamos ter em Deus. Paulo diz, Cristo é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. O equilíbrio que nós precisamos, a estabilidade que nós precisamos de segurança é estar em Jesus. Se viver, viveremos. Se morrer, nós viveremos com Ele para todo o sempre. Nós vamos estar na presença do nosso amado. Aleluia! Mas talvez você esteja na pirâmide dizendo assim, olha, está faltando amor, está faltando relacionamento. E a Bíblia Deus me fez lembrar dessa manhã da história de Ruth e de Noemi. Quando Noemi se sente tão acabada a ponto de dizer, olha, não me chame mais disso, agora meu nome é Mara, eu sou amarga, a vida só me trouxe problema, agora eu estou completamente vazia, está tudo errado. Agora eu sou salgada, agora a minha vida é essa.
Mas eu leio a palavra do Senhor e eu vejo que no final da história, Ruth coloca nos braços de Noemi o seu neto. E quando essa mulher pega esse neto nos braços, eu posso entender o que a Bíblia fala quando diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. Uma mulher que não podia ter mais nada, a vida estava acabada, agora estava sendo renovada. Por quê? Porque tinha uma criança nos seus braços e sabia que Deus era Deus em todo o momento. Eu creio e vejo também que nessa área de relacionamento, por tantas vezes as pessoas estão se entregando de qualquer forma, estão deixando ser levadas por uma palavra bonita, por um carinho, por algo que pensam que é importante, mas a verdade é uma só: em Deus nós temos relacionamentos que são consistentes, em Deus nós temos relacionamentos que duram para todo o sempre. Estou sentado no avião para vir embora, um casal do meu lado, e de repente eu perguntei para eles: o que vocês estão fazendo para cá? O que vocês estão vindo para cá? Nós estamos vindo para celebrar 42 anos de casados. Com um sorriso no rosto, meus irmãos. Daí eu perguntei: vocês são crentes? Ele falou assim: olha, eu estou desviado fazem 12 anos. E a minha esposa nunca aceitou Jesus. Daí eu e o pastor Jonadab levamos ele até a casa do filho. E daí no final pedi para orar com eles. E eu recebi uma mensagem no outro dia dizendo assim: olha, eu nunca esperava que do outro lado do mundo alguém fosse me dar uma carona. Mas a verdade é uma só: Jesus, ele não quer dar carona, Jesus quer levar a gente nos braços. Deus quer nos levar nos seus braços e nos guiar aos caminhos que Ele tem preparado. Os nossos relacionamentos têm que ser firmados em Deus, e em Deus as coisas são ótimas e duram eternamente. Mas talvez você esteja aí preso nessa pirâmide da estima. Estima é algo bastante surpreendente, porque a gente vê mulheres que se acham horríveis, e a gente vê mulheres horríveis que se acham lindas. Mas estima é algo interessantíssimo. E isso abala não só mulheres, mas abala também homens. Porque eu vejo homens bombadões que quando a gente vai conversar, eles têm uma baixa autoestima. Eles precisam ser nortados de alguma forma, então vão carregar ferro. Eu não precisei carregar ferro para ganhar minha esposa. Ela olhou e falou assim: olha, nesse corpinho eu posso investir. Já fez eu ganhar 20 quilos, meus irmãos. A verdade é que a estima é algo importantíssimo para nós. E tem pessoas que ficam pensando: olha, eu tenho tão baixa estima, olha, eu estou tão por baixo, eu sou tão ruim, estou tão ruim. Meus irmãos, baixa estima para quem conheceu Jesus, sabendo que tem bilhões no mundo, mas Ele escolheu a mim. Estou fora. E nós devemos estar dentro desse abraço amoroso que Deus nos dá. Ele nos valoriza, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós olhamos para a história de Esther, e a história de Esther é fantástica. Por que uma menina adotiva poderia se tornar a esposa de um rei? Por que uma menina adotiva poderia sonhar que um dia ela ia pisar num palácio, que um dia ela ia ter pessoas trabalhando ao seu redor? Pensem de como poderia ser a estima dessa moça. Mas a verdade é que ela tinha o seu coração no seu Deus. E quando nós temos o coração em Deus, a verdade é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez na pirâmide você esteja lutando com o problema da realização pessoal, a aceitação dos fatos. E isso é algo que nós batemos todos os dias aqui, nós encontramos todos os dias. Porque eu acho que a única pessoa que veio do Brasil pobre para cá fui eu. Porque o resto das pessoas que eu falo eram ricas, tinham aras, tinham hotel, tinham não sei o quê. A história do tinha, era tudo rico. E daí, os pobres era só eu, que nunca tivemos nada. Tinha vontade de hotel, tinha vontade de ir no Aras, tinha vontade de... Só. Mas daí eu venho para cá e eu começo a encontrar essas pessoas que estão lutando com a realização pessoal. Né? Eu tenho 3 faculdades e agora estou colocando tile. Eu sou administrador e agora estou administrando o vacuum da minha esposa. Né? Eu sou formado em tantas coisas e agora? E daí você fica nesse problema de realização pessoal. Parece que as coisas não são do jeito que eu quis e não são mesmo. As coisas são do jeito que o nosso Deus quer, do que o nosso Deus determina. A verdade é que nós precisamos aceitar os fatos. Nós estamos aqui enquanto existem milhões de brasileiros que queriam estar aqui no nosso lugar, mas foi Deus que nos colocou aqui e nós devemos viver aceitando aquilo que Ele põe nas nossas mãos. Uma das conversas piores que existem por aí são das pessoas que estão chegando e que se sentem fracas para trabalhar.
As mulheres são fortes, elas trabalham, mas os homens são tudo fracos. Né? Sou fraco para taia, sou fraco para madeira, sou fraco para limpeza, sou fraco para tudo. E daí a mulher que não é fraca trabalha, mantém a casa, sustenta o camarada, faz tudo o que precisa e você está naquela luta, dizendo assim, ai, porque lá eu era, porque lá eu tinha, porque lá não sei o quê. Meus irmãos, a maior dificuldade que existe é essa, é Deus poder trabalhar num coração que está pela metade. Traz teu coração para a terra, aceita aquilo que Deus está colocando na tua vida, porque você é mais do que privilegiado, você é amado por Deus. Fui numa igreja, terminou o culto foi uma bênção, mas no final faltou cartão para os irmãos, e se duvidar nós vamos ter que abrir uma outra igreja, porque está todo mundo falando em vir embora. E daí você que já está aqui, está dizendo assim, não está bom, está muito duro, está muito difícil. Olha, aceite os fatos, o Senhor te colocou aqui, e Ele te sustenta com a sua destra fiel. Quando eu penso em realização pessoal, eu penso no encontro da Sunamita com o rei Salomão. Porque ela chega e começa a se encher de desculpa. Né? Olha, os meus irmãos me colocaram para cuidar da vinha, então eu estou queimada por causa do sol. Eu moro na Flórida há 20 anos e continuo sendo branco, meus irmãos. E daí essa mulher vai tentar arrumar uma desculpa para dizer que ela era morena, para dizer que ela era mulata. Né? Eu estou no sol, me deixaram no sol, fiquei torrando aqui, olha. Mas o rei não olha para isso. O rei não olha para as desculpas, o rei não olha para o lado de fora, o rei olha para o lado de dentro e diz, olha, eu tenho muito mais para fazer por você, com você e em você. Foi esse mesmo rei que nos encontrou. Então nós temos que aceitar os fatos, não importa se não somos bem-sucedidos na nossa profissão, mas importa sim que nós estamos trazendo um alimento honrado para dentro de casa, nós sabemos de onde vem o nosso dinheiro e para onde está indo o nosso dinheiro, nós sabemos quanto custa para comprar alguma coisa e trazer para casa, e sabemos que todo o sustento vem do Deus que é provedor para as nossas vidas. Nós escolhemos, falei esses dias, escolhemos o que levar no dia do furacão. E o maior problema foi esse, escolher o que pegar no armário. Escolher o que nós íamos dizer assim, olha, isso aqui eu não posso viver sem, eu preciso disso. Nós escolhemos o que colocar na mesa. Durante o furacão nós engordamos e muito, meus irmãos, porque nós escolhemos o que comer, e isso vem do Deus que é provedor, Ele cuida de nós. Então por que ficar lutando contra os fatos e dizer assim, olha, eu já fui, talvez, mas no meu sonho, talvez eu era rico, mas deixa eu aceitar os fatos. Hoje eu sou sustentado pela destra fiel do meu Deus. Ele abre as portas, Ele dá trabalho, Ele dá sustento, Ele cuida da minha saúde, cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida da minha casa, Ele está comigo. Aleluia. Essa questão de realização pessoal, quando ficam contando muita história, eu só consigo escutar o outro lado. Eu sou pequeno, eu dependo de contar vantagem para dizer que eu sou alguma coisa, porque na verdade eu penso que eu sou insignificante, ninguém se lembra de mim, ninguém sabe de mim, mas deixa eu te dizer que quem se lembra de você é Deus. Você precisa de Deus, então pare de tentar ser e de fingir ser aquilo que você não é. Seja sincero, porque na frente de Deus não existem máscaras. Realização pessoal, estar feliz com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Fui na igreja do pastor Luizinho. Pensem num culto animado, meus irmãos. Deus me deu uma palavra em adorarmos a Deus na luz e adorarmos a Deus na escuridão. E quando eu vou começar a falar sobre escuridão, pensa numa igreja de afrodescendentes, que quando eu vou falar, nós temos que adorar a Deus na escuridão, e deu um estouro, pum, acabou a luz. Você pensa que eu só via os dentes brancos pulando, pipocando na igreja, glória a Deus, aleluia. Pensa numa festa pentecostal, e que levou uma meia hora para mim poder voltar para a palavra de novo. Pensa num culto glorioso. Mas no final, meus irmãos, eu cheguei para alguns irmãos no púlpito e falei, meu irmão, deixa eu pedir perdão para o irmão, que eu estou me sentindo envergonhado. O irmão falou, por quê? Eu falei, eu trabalho de 12 a 16 horas por dia, eu saio cedo, chego tarde todos os dias. Mas eu não tenho um calo dos calos que o irmão tem na mão. A mão do irmão tinha calo sobre calo. Teve um irmão que estava dirigindo o culto, com uma alegria, meus irmãos, mas com uma alegria, no final do culto ele veio pedir oração para mim, porque o padrasto tinha morrido 2 dias antes, porque caiu do andaime. Mas uma alegria na alma. E daí eu fico pensando, a nossa mão está lisa, trabalhamos duro, e ainda que tenha calo não é tanto assim.
Mas daí a gente pega e fica pensando assim, qualquer coisinha está difícil, olha a minha situação, olha o que eu estou, o que está passando, o que eu estou fazendo. Meus irmãos, eu me senti envergonhado diante desses homens, porque são homens que carregam, olha, coisas pesadas durante o dia, mas à noite estão na casa do Senhor dizendo, Deus é bom, o Senhor é bom. E nós estamos com 2, 3 carros na garagem, nós estamos com moto na garagem, nós estamos com jet ski na garagem, nós estamos com tudo. Pode chover em Tampa, pode alagar Tampa, que tem jeito de vir para a igreja, mas mesmo assim os danados estão em casa dormindo, enquanto deviam estar na igreja buscando a presença do Senhor e dizendo, o Senhor é bom. O nosso Deus, Ele é provedor, meus irmãos, mas Ele é provedor para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem diante do Senhor, para aqueles que vivem perto dEle, com Ele o tempo todo. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Essa história de comida quentinha, uma fresquinha todo final de semana, parem com isso. Nós precisamos de alimento 7 dias por semana. Nós precisamos de Jesus o tempo todo para que a nossa vida caminhe. Chegou o momento de nós pararmos de rastejarmos espiritualmente, mas de nós começarmos a caminhar de vitória em vitória e dar glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui eu termino. Eu creio que são pouquíssimos e até mesmo raros aqueles que dizem ter alcançado o topo dessa pirâmide de Maslow. E mesmo que tenham alcançado, não podem dizer que se sentem completos. É impossível. Ainda que você suba esses 5 estágios dessa pirâmide, você não vai ser completo. Porque existe uma necessidade espiritual. Além de tudo isso, o homem tem uma necessidade espiritual na sua vida. E eu quero trazer para você nessa manhã uma palavra e não uma teoria. Porque existe uma nova lista que colocou essa lista de Maslow para o lado. Existe uma lista que tem quase 30 necessidades que o homem tem que ver supridas para que ele se sinta realizado. Mas essa lista também está furada. Porque nessa lista não aparece a necessidade espiritual. Nessa lista não aparece que nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Nessa lista não aparece esse vazio que muitos têm sentido na sua alma. Esse espaço que não se cobre com nada. E nós vemos tantas pessoas tentando cobrir esse espaço com viagens, com coisas e tal, e isso não se cobre. Essa lista, esse vácuo, esse vazio, ele só pode ser cumprido, só pode ser completo pela pessoa do nosso doce Jesus Cristo. É só Ele que pode satisfazer a nossa alma. É só Ele que pode nos fazer completos. Então eu adicionaria mais uma linha nessa pirâmide, que seria a linha da necessidade espiritual. A linha que Nicodemos notou que existia na sua vida. Porque esse homem já tinha chegado no topo da pirâmide dizendo, olha, eu sou realizado, eu estou no meio de príncipes, eu sou considerado como um príncipe, eu conheço tanto a lei, eu conheço tanto as coisas, eu tenho tudo, eu passei por todas essas fases, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho todas as minhas necessidades completas, eu tenho tudo, eu estou lá em cima. Mas quando ele estava lá em cima, ele notou que ele não tinha era nada. E quando ele nota que ele não tem nada, ele sai de noite. A Bíblia fala que ele vem pela noite, ele vem na escuridão, para que ninguém o reconheça, para que ninguém o veja. E quando ele chega perto de Jesus, é impossível, meus irmãos, porque Jesus Cristo é a luz que ilumina toda a humanidade. Ele vem, parece que eu vejo esse homem tentando entrar pelo meio, talvez se arrastando. Olha, ninguém pode me ver, deixa eu chegar aqui. Olha, eu atingi o topo da pirâmide de Maslow, mas eu estou num abismo espiritual. Eu tenho uma necessidade, olha, eu tenho algo que precisa ser completo, algo que precisa ser cumprido, algo que precisa completar, porque as festas não adiantam, olha, a bebida não está satisfazendo, as amizades, olha, tão pouco, a vida está vazia. Eu quero terminar relembrando a igreja do dia escuro da vida de Abraão, que já foi citado pelo irmão Levi. Oh, irmão Levi, como é bom a gente andar na direção do Espírito Santo. Aleluia. Porque depois de esperar tanto tempo pela sua promessa, pelo seu filho,
Agora Deus pede para ele um sacrifício e fala assim, é o teu filho que eu quero. Eu quero que você traga o teu filho para morrer e para ser queimado. Hoje é o teu filho que você entrega para mim. E esse homem pega o seu filho. E começa a andar com o seu filho do seu lado e existe uma pergunta. Pai, nós temos a lenha, temos o cutelo, mas e o cordeiro, pai? Quem que vai? Pai, cadê? Não, o senhor não trouxe o cordeiro, o senhor esqueceu o cordeiro. Está faltando o cordeiro. Sabe o que está faltando na tua pirâmide? O cordeiro. Porque a hora que chega o cordeiro, todas as demais coisas são vãs. Tudo demais se torna secundário. O nosso Jesus é tudo o que nós precisamos. Pai, aonde está o cordeiro, Pai? Eu creio que esse homem com o seu coração partido, mas cheio de fé, e com uma palavra profética nesse momento, nos revela pela sua resposta a Jeová Jireh. E ele diz, o cordeiro, Deus proverá. A versão em inglês, ela fala, o Senhor que é fiel, proverá o cordeiro. Deus nunca falhou conosco. Nunca. Mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida, Ele sempre esteve ali. Eu vejo aqui o que se fala na palavra de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ali está um pai e um filho em um culto de adoração. E aonde há adoração, o Senhor tem liberdade de se manifestar. Não é proibido dar glória a Deus e aleluia. E as igrejas no Brasil esqueceram o que é glória a Deus e aleluia. As igrejas esqueceram o que é dizer que o Senhor é bom, glorificado seja o teu nome, o Senhor é rei. Transformaram tudo em palmas, em elogios. Eu fui num culto que até agora eu não sei se terminou. Porque o pastor terminou de falar a palavra e falou, tem cafezinho na saída. E acabou nisso, acabou no cafezinho. E fomos todos embora, não se tem mais liberdade. Parece que foi colocado num edital bem grande dizendo é pecado dizer glória a Deus e aleluia. É pecado você manifestar a alegria na casa do Senhor. É errado, você não pode fazer. Meus irmãos, isso daí já foi colocado na cruz do Calvário, foi colocado dizendo assim, olha, nós temos a liberdade porque aquele que foi crucificado está vivo e está no nosso meio. E Ele garante que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Ele está aqui hoje sim. E é digno de ser adorado. Aleluia, aleluia, aleluia. Imaginem o ambiente desse culto de 2. Imaginem o filho perguntando e o pai prestando um culto de adoração. É na adoração, eu vim aqui para adorar a Deus. Então eu vejo aqui o caráter do adorador, porque ele deve ser total e de irrestrita devoção. Não importa o que está passando, em todo o tempo é tempo para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós adoramos a Ele nesse momento, dessa forma, o conteúdo da promessa que vem durante a adoração se refere à necessidade do adorador. Enquanto nós o adoramos, Ele se manifesta. Ele faz milagres, Ele cura, Ele batiza, Ele convence o pecador que é necessário um novo caminho. Enquanto nós o adoramos, Ele se levanta no trono e Ele se move através do doce Espírito Santo no meio da sua casa. Imagine comigo esse culto. O pai e o filho questionando, onde está o cordeiro, onde está o cordeiro? E o pai com seu coração quebrado, de repente escuta, bé, bé. Quem havia passado pelo caminho? O mesmo provedor que passou e colocou a rocha para que dela saísse água. O mesmo provedor que colocou o azeite para que não tivesse acabado e se multiplicasse. O mesmo provedor que já havia passado e deixado um carneiro, dizendo, o carneiro para o culto está aqui. O nosso Deus havia passado por ali. E o nosso Deus está aqui nessa manhã. Nós estamos na nossa campanha, meus irmãos.
E no nosso coração Deus nos colocou para ajudar o México, para ajudar as ilhas do Caribe, Porto Rico, Bali, tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e parece que nós somos tão pequenos para fazer alguma coisa. E quanto mais nós tentamos, mais coisas aparecem dizendo, olha, não dá, não pode, não conhece, não é por aí, não façam. A maior dificuldade que nós estamos tendo nesses dias é fazer com que a provisão chegue ao lugar da necessidade. Nós temos aviões disponíveis, nós temos gente disponível, nós temos o que levar, mas nós não estamos conseguindo fazer com que a provisão chegue na necessidade. Mas eu creio num Deus que vai derrubar essa barreira essa semana ainda, em nome de Jesus. Essas são barreiras que estão sendo criadas pelo homem e pelo inimigo das nossas almas. Porque, sem dúvida, existe uma ação maligna no meio disso tudo. Pensem o quanto as pessoas estão falando contra Deus. Os furacões que passaram, que para nós são história, para eles é realidade. Os irmãos que estão no México estão sofrendo. Nós fizemos uma remessa de dinheiro, vai fazer um mês praticamente para eles, 3 semanas. Até agora não conseguiram tirar porque não tem dinheiro para que tirem. Querem saber quanto que é? Nós mandamos $1.000 em 2 remessas de $500. E não tem dinheiro para chegar na mão de quem precisa. Existe uma luta ou não existe? Temos a provisão e ela não chega até a necessidade. Nesta manhã, meus irmãos, barreiras precisam ser derrubadas para que a glória do Senhor seja manifesta. Agora, nessa manhã também existem barreiras aqui que precisam ser derrubadas para que a provisão chegue ao seu destino. E a provisão que você precisa tem nome. É Jesus. Então as barreiras da mente têm que ser colocadas de lado. As barreiras do orgulho têm que ser colocadas por terra. As barreiras que foram criadas ao longo dos anos com ensinos dos pais, que talvez não sejam tão certos, precisam cair por terra para que a provisão chegue, para que o provedor chegue. Então eu quero te convidar a adorar a Deus conosco nesse momento. E eu tenho certeza que aos olhos nus, vocês vão ver barreiras sendo quebradas. E ainda hoje, agora, nesse culto, a provisão vai chegar ao lugar da sua necessidade. Deixe com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida nesse momento.